Pessoal, hoje é o primeiro episódio sobre a série Movimento da Legalidade de 1961 que nós vamos fazer. E nesse primeiro momento, eu quero situar, nós temos que fazer uma volta no tempo para vermos o que ocorria em 1961, quando aconteceu esse movimento heróico comandado por Leonel Brizola no Rio Grande do Sul e que tomou conta de todo o Brasil com influência mundial. Em 61, nós tínhamos o auge da Guerra Fria no mundo. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. E essa Guerra Fria, chamada assim porque não era uma guerra de verdade, era uma guerra nos bastidores, e com muita morte, com muita exploração, mas não era aquela guerra convencional. E aquilo dividiu o mundo em dois, né? Uma parte sob influência da União Soviética, outra parte sob influência dos Estados Unidos. E nesse meio tempo, em 59, há um rompimento dessa lógica, digamos assim, quando Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e outros lideram o grande movimento da Revolução Cubana. Então, 61 é um ano que tem todas essas circunstâncias sendo consideradas. O presidente da República é o Jânio Quadros. Naquele tempo, presidente da República e vice-presidente da República concorriam em chapas separadas. O Jango, o João Goulart, concorreu pelo PTB e alianças a vice-presidente da República. O Jânio Quadros concorreu a presidente da República pela UDN e aliados. Bem, um dado interessante, o João Goulart, o Jango, ele fez mais votos que o presidente, o Jânio Quadros. Então nós temos esse cenário onde Jânio Quadros é presidente da República e João Goulart é vice-presidente, que concorreram, repito, em chapas separadas. Esse barulho que vocês ouvem é porque eu estou gravando em casa, então esses latidos são caseiros. Mas quero dizer o seguinte, naquele período, por algum motivo que até hoje se desconhece, Jânio Quadros renunciou à presidência da República, em agosto de 61. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador era o Leonel Brizola. Com aquela renúncia do Jânio Quadros, repito, até hoje não explicada, ele falava em forças ocultas. Nunca ficou o país sabendo o que eram as forças ocultas, mas enfim, foi o que ele alegou, foi como ele justificou a sua renúncia. O lógico, pela Constituição Federal, o legal, digamos assim, o institucional seria o quê? Renuncia o presidente da República, assume o vice-presidente da República. Renuncia Jânio Quadros, assume João Goulart. Essa era a lógica. Naquele momento da renúncia de Jânio, João Goulart está na China, numa viagem institucional, representando o Brasil, em negociações comerciais importantes e sérias, e ali passou por outros países também. E quando houve esta renúncia, há um grande movimento nas Forças Armadas e nas elites brasileiras que não queriam que João Goulart, o Jango, tomasse posse. Simplesmente não queriam que houvesse a posse de João Goulart. Por quê? Segundo essas elites, isso lembra muito a posição de hoje, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das elites empresariais, das elites econômicas, Jango era um, aspas, comunista. Poderia ser comunista, não era. O Jango era um fazendeiro, um grande fazendeiro de São Borja, tinha terras em São Borja, tinha terras no Uruguai, na Argentina, não tinha nada de comunista o Jango, mas mesmo que fosse, ele teria que tomar posse, é óbvio. Mas não era o caso. O Jango era um homem vinculado à classe trabalhadora, tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, nos anos 50, e tinha sido eleito vice-presidente da República em chapa própria. Ele não foi eleito por causa do Jânio Quadros, ele foi eleito vice-presidente em chapa própria, ele concorrendo a vice, sem candidato a presidente. Então, naquele momento, tudo indicaria que ele deveria tomar posse. Essa era a questão, repito, legal. Mas há, a partir de Brasília, um grande movimento dessas forças reacionárias, direitistas, conservadoras, poderosas economicamente, para que João Goulart não tomasse posse na presidência da República, não fosse o presidente do Brasil, mesmo que a Constituição assim o determinasse. Aí começa
todo esse episódio que vai ser denominado, naquele período e depois, historicamente, movimento da legalidade. Porque no Rio Grande do Sul havia um governador, Leonel Brizola, com muita coragem cívica, com muito apreço pela Constituição Federal, com uma ideia republicana muito importante, e que disse, não, o vice-presidente da República é João Goulart, e, portanto, ele tem que ser o presidente se o outro renuncia. E é isso que tem que acontecer. Então, a posição de Brizola depois ficou conhecida como o início do chamado movimento da legalidade, o movimento para cumprir a lei, o movimento para cumprir a Constituição Federal. Então, a renúncia de Jânio Quadros, a viagem anterior já de João Goulart à China e outros países, e a posição de Brizola dão início a uma crise institucional importantíssima no Brasil, motivada, e aí vem a grande questão, pela posição brutalmente contrária à Constituição Federal dos setores militares e das elites brasileiras. Eles não aceitavam a posse de Jango como presidente da República. Eles não acreditavam que a Constituição Federal devia ser cumprida e queriam rasgá-la a partir desse episódio. Esse é o início do movimento da legalidade. Assim nós situamos, mais ou menos, a vocês, e nós conseguimos entender o que era aquele período, que, repito, auge da Guerra Fria, vinha ali a Revolução Cubana, os norte-americanos ficam com medo de João Goulart, por achá-lo de esquerda, e aí tem essa repercussão toda, e esse tipo de movimentação nos setores militares e empresariais e de classe média alta aqui no Brasil. No segundo episódio, a gente analisa como foi que esse movimento da legalidade começou realmente e o que aconteceu a partir daí. Ficamos juntos.